Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para meditar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E hoje vamos estudar aqui sobre uma advertência para nós. E estamos aqui, né? Eu, Thales, estou aqui com meus amigos também, Emily e William. Sejam bem-vindos. Obrigada. E sobre essa advertência para nós, vamos começar refletindo aqui. Eu gostaria de convidar o William para que comentasse conosco aqui Com certeza. qual é esse princípio em relação ao dízimo e como ele está relacionado ao 8º mandamento. Bem, vamos só relembrar aqui qual que é o 8º mandamento. O 8º mandamento diz assim: não furtarás. Certo? Não furtar, não roubar, não recolher para você o que é do outro. É verdade? Bem, muitas vezes nós pensamos que o dízimo é um dinheiro que faz parte ali do nosso banquinho, né? Da minha parte é o dinheiro que é meu, mas nós não levamos em consideração o que está escrito na palavra de Deus, está escrito lá em Malaquias, que diz assim, Malaquias 3, verso 8 e 9, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Ou seja, o povo de Israel naquela época estava se esquecendo ali de um princípio. Qual que era esse princípio? O dízimo, certo? E aí Deus chega para o profeta Malaquias e fala assim, vocês estão me roubando. E o povo, Malaquias fala, mas o quê? Não está roubando no quê? Não estou chegando lá no cofre e pegando dinheiro nenhum. Aí ele fala nos dízimos, nas ofertas. Por quê? Porque o dízimo e as ofertas pertencem a quem? Pertencem a Deus. E ainda mais do que os outros, porque todo o nosso dinheiro pertence a Deus. Mas o dízimo e a oferta é realmente consagrado, separado para o ministério. Ou seja, é nisso que eles estavam roubando, não estavam entregando, consagrando a Deus, retendo, então nisso eles estavam consequentemente roubando a obra de Deus. Realmente é algo muito, muito grave quando a gente pensa no propósito, né? Conforme o William mencionou, o propósito dos dízimos é realmente manter a causa de Deus. Aquelas pessoas que se dedicam, né, exclusivamente para anunciar as boas novas de salvação a outras pessoas, né? Então, isso, além de estar transgredindo a lei perfeita do Senhor, né, que está furtando, a gente também, né, quando omite essa questão, está, com certeza, privando que outras pessoas possam receber o evangelho, né? Então, realmente é algo muito, muito solene, né? E aí, nesse sentido, Emily, comenta pra gente, por favor, o que a gente nunca deve esquecer em relação a questão dos dízimos. No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 113, o comecinho do parágrafo diz assim, o dízimo é separado para um uso especial. Então, esse uso especial é para a causa de Deus, para auxiliar as pessoas que são responsáveis de levar a mensagem. Então, quando nós temos que ter isso em mente, que é um ciclo, é como se fosse uma coisa linkada à outra. Então, se eu não devolvo o dízimo, não é um problema só meu. Se fosse só meu, seria ruim, mas ainda assim é só eu estou sendo afetado. Agora, você deixar de devolver o dízimo, você afeta você, a sua família, você afeta a igreja na qual você acompanha, na qual você assiste, não só a igreja, mas os pastores que são responsáveis, que é para a qual o dízimo é destinado, a família do pastor, que depende desse dinheiro, e todo um contexto assim, de associação de igreja no geral. Sim. Então, é você ter em mente que você não devolver o dízimo, você não retribuir essa bênção que Deus te dá, não afeta só você. É uma sequência de pessoas que acabam sendo afetadas, né? Por conta dessa falta sua. Só um adendo aqui. O interessante é que o dízimo ele é um dinheiro separado para fins religiosos, né? E muitas vezes qualquer pessoa pode acontecer isso com qualquer pessoa, tá? A pessoa ela acaba pensando que por ser com um objetivo espiritual, ela mesma pode administrar esse dinheiro. Não é mesmo? Já que o dízimo ele é separado para um fim espiritual, então eu mesmo administro, eu mesmo vou lá, vai saber com que eles estão usando o meu dízimo. Então eu mesmo vou usar no trabalho missionário, vou usar o meu dízimo para poder ajudar o comportor, para poder ajudar a construir uma escola, mas aqui na notinha inspirada diz o seguinte, alguém se pergunta se o dízimo pode ser aplicado para fins escolares. Outros entendem que o dízimo também deve sustentar os recoltistas e os colportores, mas comete-se um grande erro quando se retira o dízimo do objetivo para o qual foi criado, a manutenção dos ministros. Agora vem uma parte muito, muito interessante. Hoje deveria haver 100 obreiros bem qualificados no campo, onde agora há apenas um. Ou seja, o dinheiro que eu estou usando para poder ajuda sim, a fins escolares, ajudando a construir uma escola, trabalho missionário,
poderia estar sendo aplicado de uma maneira ainda melhor. Não é mesmo? Sim. Tudo uma questão de eu me entregar a Deus. Entender que esse é o plano dele. Sim. Agora, uma pergunta a mais aqui, tanto para o William quanto para a Emily. Vocês desejam e almejam que Jesus volte o mais breve possível? Com certeza. Temos que todos almejar, né? Que A aí a gente- gente vai trabalhar em prol. A gente sabe que Senhor Jesus voltando, esse mundo de tribulação, de confusão, de tristeza, de sofrimento, de doenças, isso tudo vai se findar, porque essa é uma das promessas maravilhosas do Senhor, né? Com certeza. E olha que interessante, uma das formas da gente apressar a volta do Senhor Jesus é a gente sendo fiel na consagração Sim. de parte, né, aqui falando do dízimo, do que o Senhor nos concedeu, né? Onde a gente não chega, outras Outros pessoas podem chegar. Exatamente. E você, tem desejo de acelerar a volta do Senhor Jesus? Então fica essa advertência para nós aqui. Agradecemos porque nos acompanhou até esse momento aqui. Que Deus possa derramar bênçãos sem medida em sua vida. Um abraço. Amém. Fiquem com Deus.